Você já foi abençoado? Amém? Glória a Deus. Muito bom isso. Estar na casa do Senhor e participando da ceia do Senhor também. Quero meditar com os irmãos, com base na série de mensagens que nós estamos ministrando aqui na El Shaddai, desde novembro. Quem tem sido abençoado? Amém? Que bênção. E eu quero hoje tratar com os irmãos de um assunto que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui com base nessa questão de crescimento, de desenvolvimento. Eu queria que você lesse comigo, falasse comigo, né? Esse título dessa mensagem. Fala comigo assim, cortesia. Pode ser melhor, vamos lá, cortesia. Uma necessidade para os dias de hoje. Nós acabamos de ceiar e o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, cortesia, uma necessidade para os dias de hoje. E eu quero fazer uma introdução com os irmãos, com base nesse tema de cortesia, trabalhando sobre crescimento nas nossas vidas. Eu queria te explicar o que significa cortesia. Talvez você pense que cortesia seja o voucher, né? Aquele que a pessoa ganha para poder entrar numa festa, uma cortesia mesmo. Mas essa palavra é uma palavra errada para usar para isso. Cortesia é muito mais do que isso. Fala comigo assim, cortesia é algo que todo cristão tem que viver. Amém? A cortesia ela anda junto com o cristianismo em pé de igualdade. Então, para fazer uma introdução com os irmãos aqui, eu quero falar com você qual o significado de cortesia. A primeira palavra que vem do significado de cortesia significa civilidade. O que é civilidade? É viver dentro de uma civilização. Nós estamos aqui em uma civilidade. Está todo mundo organizado, bonitinho, não tem ninguém pelado aqui. Ou seja, civilidade. Amém? Então o primeiro ponto de cortesia é viver de forma civil, respeitando as leis, respeitando as ordenanças. Nós acabamos de praticar algo aqui de forma civil, com civilidade. Ninguém atropelou ninguém, ninguém brigou com ninguém. A segunda palavra que eu aprendo aqui sobre essa questão de cortesia é uma educação no trato com outra pessoa. O crente, ele tem que ser educado. Amém, queridos? O crente, ele tem que ter uma cortesia, ele tem que ser fino, em outra palavra. Ele é filho do rei, poxa. Ele tem que ter um diferencial. Então, civilidade, educação no trato com outra pessoa. Outra característica aqui da cortesia, fala comigo assim, amabilidade. O crente tem que saber amar. Dá uma aumentadinha para mim no ventilador, por gentileza, porque eu baixei na hora da ceia. O crente, ele tem que amar as pessoas. Ele tem que ter amabilidade. Amém, queridos? Você tem que aprender a amar as pessoas, tratar as pessoas com polidez, com educação. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre a questão da cortesia, que a cortesia também é um atributo, né? É uma característica do que se apresenta de modo cortês. Então, veja que a palavra cortesia, ela vai migrar para outra palavra mais simples chamada cortês. Fala comigo assim, cortês. E a cortesia também, ela vem de uma origem chamada corte. A cortesia emana para cortês, mas a sua origem vem de algo chamado corte. E aí eu quero mostrar para você o que significa essa palavra corte aqui. Na época medieval, a sede do soberano era chamada, fala comigo assim, de corte. A sede de quem era soberano, era um rei, o lugar onde ele se estabelecia se chamava de corte. Onde era preciso um modo refinado das pessoas que trabalhavam ali, dos serviçais, dos moradores, dos mordomos, junto àquela nobreza onde estava o corte. Essas boas maneiras acabaram por ser chamadas de cortesia, e está ligado diretamente a um jeito civilizado de viver em grupo, o jeito elegante dos nobres, dos fidalgos. Então entende uma coisa aqui, o que é o corte? Corte era uma casa onde existia um senhorio, e as pessoas que trabalhavam ali, escravos ou não, precisavam agir
de forma civil, de forma organizada, né? De forma cortês. Por quê? Porque a ideia de ter um senhorio e ter pessoas ao seu redor agindo com cortesia é para não fazer menção de onde os escravos, as pessoas mais simples ficavam, os trabalhadores. Quem está entendendo? Então, a corte, ela pedia e demandava que existisse uma cortesia, que as pessoas que estivessem naquele lugar trabalhando fossem cortês. Quem assistiu aquele filme Django Livre? Vocês assistiram Django Livre? Todo mundo assistiu já, né? Você vê que lá os escravos que trabalham nessa casa em onde existe um senhor, eles ficam lá todo momento organizados, é tudo bonitinho. Por quê? Para trazer a ideia que aquela casa ali significa organização, cortesia. Amém? O segundo ponto aqui, nós não podemos confundir achando que cortesia são boas maneiras ou regrinhas sociais. Diaconato, por gentileza aí, está muito barulho no fundo aí. Diaconato, corre com o pessoal aí do fundo aí, está muito barulho. Segundo ponto aqui de cortesia, nós não podemos confundir achando que cortesia são boas maneiras, queridos, ou regrinhas sociais. Fala comigo assim, cortesia tem a ver com valores humanos. A cortesia tem a ver com valores humanos, valorizar humanos, valorizar a humanidade. É por isso que eu disse para você que a cortesia, o ser cortês, ele caminha de pé de igualdade com o cristianismo. O terceiro ponto que eu aprendo aqui para a gente iniciar aqui na introdução, nós só perdemos o hábito da cortesia quando paramos de fazer consideração pela pessoa humana. Se nós quisermos exercer a cortesia, teremos que priorizar as pessoas mais do que as coisas. Eu quero que você repita isso comigo para gravar no seu coração. Se quisermos, vamos lá, querido, se quisermos exercer a cortesia, teremos que priorizar as pessoas muito mais do que as coisas. Ser cortês é valorizar as pessoas muito mais do que as coisas ou os atributos que essas pessoas têm. Quarto ponto que eu aprendo aqui sobre a palavra cortesia, de corte, né? Então, qual que é a diferença na prática, então, aqui, para poder aplicar a cortesia? Uma pessoa corrupta, corrompida, ela pode até dizer obrigado, por favor, por gentileza. Uma pessoa que é corrupta, corrompida por si, ela pode agir com a delicadeza em um certo momento em que pedir. Ter gestos educados ou agradar com gentilezas, mas não é cortês, porque não tem respeito pela outra pessoa. Então, a cortesia é muito mais do que uma ação em que nós podemos colocar assim uma bondade, uma gentileza. Cortesia é algo que tem que ser vivido. Amém, querido? Uma pessoa ignorante, prepotente, arrogante, pode até ser educada em um determinado momento, mas não é cortês porque não vive essa verdade. Outro ponto sobre a cortesia, olha o tanto que a cortesia é muito grande e vasta essa palavra. A cortesia anda em paralelo com os valores do cristianismo e os valores morais. Fala comigo assim, a cortesia, ela anda em pé de igualdade com o cristianismo e a moralidade. Feita essa introdução, eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e nós vamos ler. E eu quero aplicar alguns pontos aqui sobre a cortesia, para poder abençoar a vida de cada irmão aqui nessa manhã. Amém? É importante, queridos, a gente finalizar esse ano tendo uma mentalidade talvez transformada, para que 2021 você possa ser, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, para que você possa ser transformado e ter uma visão diferente em 2021. Deixa eu explicar um pouco sobre esse texto de 2 Coríntios aqui, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo vai relatar esse texto aqui, ele vai dizer que a nossa vida, ela tem que ser uma carta,
E as nossas ações são muito importantes para que essa carta seja lida por outras pessoas. Ou seja, Paulo vai dar ênfase em dizer que a sua vida é uma carta que tem que ser valorizada. E lendo esse texto aqui, eu queria liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Você recebe isso? Nós cremos que não existe profeta hoje, mas eu posso ser profético na sua vida, eu posso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero ler esse texto aqui, liberando algo sobre a sua vida. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. O texto fala vós, então somos nós aqui, vós sois a nossa carta. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo a carta que ele escreveu, né? Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Eu quero liberar em nome de Jesus uma palavra aqui de Deus sobre a sua vida, para que você seja essa carta que Paulo está mencionando aqui. Amém? Versículo 4, e por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Presta atenção um pouquinho em mim aqui, por gentileza. Nós acabamos de ler um texto de 2 Coríntios falando sobre uma carta, e Paulo dá ênfase de uma carta que tem que ser lida por outras pessoas. Ele vai dizer que não só as escrituras têm que ser lidas, mas essa carta que é você, que é o cristão, que é o convertido, precisa ser lida por outras pessoas. É por isso que eu quero começar a trabalhar com você sobre a questão da cortesia, para que uma pessoa possa ler essa carta que é você, essa pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Você precisa ser cortês, amém? Você precisa ser cortês. As pessoas precisam aproximar de você e sentir segurança, ver cortesia em você. Feito essa introdução aqui, abre em Tiago capítulo 2, e nós vamos ler alguns textos que tratam sobre cortesia aqui também. E eu quero fazer uma aplicação para a nossa atualidade. E o primeiro ponto que eu quero aqui fixar no coração dos irmãos é: ser cortês é tratar as pessoas com dignidade. Repita isso comigo: ser cortês é tratar as pessoas com dignidade. Você quer ver um texto que fala sobre isso? Tiago capítulo 2, versículo 2. Quando todo mundo encontrar, diga amém. Olha o que diz: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso. Versículo 3, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhe disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E dissertes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assente-se aqui embaixo, no estrado dos meus pés. Versículo 4, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes, tomados de perversos pensamentos? A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto aqui em Tiago vai relatar, quando fala sinagoga, simboliza uma igreja, uma reunião de pessoas. O Tiago vai dizer o seguinte: quando chegar alguém na sinagoga, todo arrumado, todo organizado, e chegar alguém de aparência simples, você não pode fazer uma acepção de pessoas. Você não pode tratar o que está bem arrumado com uma dignidade maior do que o que não está bem arrumado na sua visão de ótica. Tiago vai retratar isso aqui dizendo sobre esses pontos. E por que eu vejo que isso é importante, queridos? Porque isso é uma realidade nos tempos de hoje também. Se você for numa loja aparentemente mal vestido, as pessoas nem te atendem direito. Se você chegar num lugar
talvez não com um traje, em que as pessoas vão te ver um brilho, um deslumbrante, elas não vão te tratar com dignidade. Tiago vai retratar sobre isso, que na casa do Senhor, que na sinagoga, não pode ser comparado com esses lugares. Eu posso ouvir um amém? Você pode vir, querido, o mais bonito aqui da igreja aqui, mas nós nunca vamos te tratar com uma clemência, ou com um ilustre maior, do que a pessoa que vier de forma simples. A casa do Senhor, a igreja do Senhor, ela tem um papel fundamental na sociedade. Sabe qual que é? Ensinar princípios, ensinar valores, em que o ultrajado ou o não ultrajado tem que ser tratado com a mesma dignidade. Eu posso ouvir um amém por isso? Dizer para você uma coisa, o nosso Senhor, a palavra vai dizer que Ele sonda os corações. Ele não sonda a beca que está vestida, Ele não sonda o sapato de couro, de rato que você está andando com ele aí, não. O Senhor, Ele sonda os corações. O Senhor, Ele preocupa com o coração, com a intenção do seu coração. De nada adianta nós andarmos de forma organizada, arrumada, harmônica, e o nosso coração está uma podridão diante do Senhor. As pessoas, elas podem até observar o que está por fora, mas o Senhor, Ele sonda o coração. Sabe, queridos, talvez você se encontre num dia triste, e aí você se arruma todinho, fica todo bacaninha, mas o fato de você colocar uma roupa bacana vai tirar a tristeza do seu coração? Não, justamente isso. Primeiro ponto que eu aprendo aqui aplicando esse texto de Tiago, capítulo 2, versículo 2. É necessário dar um tratamento, seja quem for, com dignidade, com humanidade. O segundo ponto que eu aprendo aqui, dignidade não vem do princípio de luxar ninguém, dar luxúria para ninguém. Vai comigo em Mateus capítulo 25, versículo 31. Esses textos são muito autoexplicativos, né? Mateus capítulo 25, versículo 31. Estou tratando aqui do contexto de cortesia, tá bom? Ser cortês. Então, ser cortês é tratar as pessoas com dignidade. Mateus capítulo 25, versículo 31. Olha o que vai dizer, queridos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me desses. Vocês estão acompanhando comigo? Porque tive fome e me desses. Tive sede e me desses. Era forasteiro, ou seja, estrangeiro, e me estava nu, enfermo, preso. Versículo 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Olha a resposta do versículo 40. O rei, respondendo, lhe dirá, repita comigo isso: em verdade, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Tratar as pessoas com cortesia é um princípio bíblico que caminha com um pé de igualdade com o cristianismo. A palavra do Senhor aqui em Mateus, em um dos evangelhos, vai retratar
sobre os justos falando uma ação. Jesus, quando foi que nós fizemos isso? Quando nós te tratamos bem? Como é que foi esse negócio aí? Quando você fez isso para um dos meus pequeninos. E a palavra pequenino, se você for olhar na tradução original, no hebraico ou no grego, você observa de pessoas simples, simplicidade. Pequenino é simples. Queridos, nós não podemos tratar as pessoas de forma desigual. Amém? Terceiro ponto que eu aprendo aqui: eu não posso agir com obséquio. Ação com obséquio não vem do princípio de tratar com dignidade. O que é tratar com obséquio? Obséquio vem da palavra, significa fazer algo de forma desinteressada, só por obrigação. Se você coloca no seu coração que vai praticar uma ação boa a um irmão, sem o interesse em seu coração, você está agindo com obséquio. E o Senhor não recebe nenhum tipo de adoração ou de trabalho, de avodar, se não for do seu coração. Vai comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 9, por gentileza. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, o que a gente faz, queridos? A gente comete pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Toda vez que nós fazemos acepção das pessoas, tratamos um de uma forma ordeira e o outro não dessa forma, nós cometemos então um pecado. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você aqui, junto dessa cortesia aqui, fala comigo assim: ser cortês é ter noção. Ser cortês é ter noção. Ser cortês, agir com cortesia é ter noção das coisas. Vai comigo, lá em Lucas capítulo 14, versículo 8. Então o primeiro ponto que eu falei com você sobre cortesia é tratar as pessoas com dignidade. O segundo ponto, ser cortês é ter noção. Lucas capítulo 14, versículo 8. Olha que texto lindo. Todo mundo encontrou? Amém? Olha o que diz: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para que não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo, aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Versículo 10. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-ás isto uma honra diante de todos os mais que convives. Olha que interessante, a Bíblia, ela nos instrui aqui sobre a questão de ter noção das coisas. Queridos, tem gente que é sem noção. Eu estou errado aqui? Tem gente que é sem noção. Tem gente que não tem noção nenhuma. A gente está vivendo em outro planeta. A Bíblia nos instrui dizendo o seguinte: quando fores a um casamento, quando fores a uma festa, quando fores em qualquer lugar, tenha noção das coisas. Não chega sentando na primeira cadeira, não. No exemplo aqui, senta na última. E se aquele camarada que te convidou para essa festa te achar digno de sentar na primeira cadeira, ele vai o quê, queridos? Te chamar para sentar. Mas será vergonha para você se sentar em primeiro lugar. Ratão, levanta aí, querida, aqui é a cadeira do... Vem cá. Não posso sentar aqui. Não, senta de cá. Moça, é vergonha demais. Você está entendendo? Isso tudo parte do princípio aqui de cortesia. Ser cortês é uma vivência. Ser cortês não é uma ação que você pratica um dia ou outro dia, dizendo: bom dia, boa tarde, senhora. Não, cortesia é uma vivência que todo cristão precisa praticar. Cortesia anda em pé de igualdade com o cristianismo. Não tem como você ser crente e não ser cortês. Amém, queridos? Isso é muito importante. É por isso que nós encontramos textos que dão respaldo isso na Bíblia. Cortesia também é ter noção. Vai comigo em Provérbios capítulo 25,
versículo 6. Olha o que diz aqui o sábio Salomão sobre isso. Provérbios capítulo 25, versículo 6. Olha o que diz: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante dos príncipes. Seja alguém que tenha noção das coisas. O que eu aplico aqui, querido? A falta de noção tem sido o motivo de várias desconstruções. Fala comigo, desconstruções na vida de pessoas. Ou tem pessoas que não têm assim noção. Elas não têm noção. E o fato de não ter noção é uma vertente para desconstruir as coisas. Tem gente que é sem noção no casamento. Está no meio de um lugar cheio de pessoas e age assim com brutalidade com a esposa, que não deve agir nem em casa, mas age no meio do povo. É falta de quê, queridos? De noção, de senso. Por exemplo, hoje é culto de ceia do Senhor. Eu poderia vir de camisetinha regata, daria certo, queridos? Eu estou aqui no altar, mascando um chicletinho, camisetinha regata, um chinelinho havaiana, daria certo, queridos? Não. Eu tenho que ter noção, ceia do Senhor, tem que ter um traje formal, tem que ter um traje certo, noção. Tem gente que não tem noção, e a falta de noção é um parâmetro para desconstrução no trabalho. Cara, tem gente que vai pedir emprego de chinelo e bermuda. Ô meu irmão, na onde você vai conseguir emprego, senhor? Na onde alguém vai te contratar, indo de chinelo, bermuda e mascando um chicletinho e falando gíria? Mas na onde? Falta de quê, queridos? Noção. Falta de senso, falta de sensibilidade. Segundo ponto aqui, procure sempre em se colocar como uma pessoa simples e humilde. Vai em Lucas capítulo 14, versículo 11. Seja uma pessoa mestre em colocar você em um pé de humildade toda vez. Nunca se exalte, porque eu, e vai só inchando, porque eu. Lucas capítulo 14, versículo 11. E eu quero que todo mundo leia comigo esse texto junto, vamos lá? 1, 2, 3. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Outro ponto da cortesia aqui, o terceiro ponto. Fala comigo assim: ser cortês é aprender a dar honra quem merece honra. Vai comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ser cortês é aprender, queridos, a dar honra a quem merece honra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz o texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial, que significa filho de demônio, tá? Filho de Satanás. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daquele povo lá, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Versículo 14. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. O que dizia o moço? Dá essa carne para assar ao sacerdote. Dá essa carne para assar ao sacerdote. Esse texto aqui de Samuel, que vai tratar do sacerdote Eli aqui e dos seus filhos, vai tratar de um ponto muito interessante, em que os filhos serviam o pai.
o sacerdote daquele ambiente ali. E aí o garfo que furava lá a melhor carne, a melhor peça, tinha que ser dado a quem, Batom? Ao sacerdote. A cortesia, queridos, ela parte de um princípio de honrar quem merece honra. É necessário honrar quem merece ser honrado. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno e talvez hoje não se vê muito, eu acredito que não se vê muito. Lá em casa eu sempre aprendi que a melhor carne lá de casa, a melhor coxa de frango é do meu pai. Quantos aqui viveram assim também? Porque eu acho que não sou o único, não é verdade? A melhor peça de carne lá em casa tem que ser do pastor Vinícius. Eu aprendi assim. Princípio bíblico, princípio de cortesia, princípio de pessoas que estão vivendo num lugar cortês. Outra coisa que eu aprendi sempre: a cadeira principal é de quem, Elisângela? Da casa? Do Denis. É do macho alfa da casa. Mas não, confunde as coisas. O menino outra coisa que eu aprendi desde pequeno. Estou falando aqui para poder aplicar sobre o princípio de cortesia, tá, queridos? Eu tinha que esperar meu pai chegar para poder almoçar. Filhos, vocês precisam honrar os seus pais. Eu posso ouvir um amém dos pais aqui? Os filhos precisam honrar os pais. Eu aprendi sempre que a honra lá de casa é do meu pai, porque é ele que põe um sustento dentro da casa. Então eu chegava da escola doidinho para almoçar. Minha mãe não deixava almoçar enquanto o meu pai não chegava. Princípio de cortesia, princípio de dar honra a quem merece honra. Só que hoje é uma bagunça, né, Ratão? Hoje você vê que os filhos, acho que nem deixa para o pai, o pai nem almoça. Vai comigo lá em Romanos capítulo 13, versículo 7. Está sendo edificante, queridos? Não é uma mensagem tão espiritual, do repleplé, mas é uma mensagem que traz transformação na sua casa. Ou, tem que reunir a sua família na hora do almoço em comunhão. Esse negócio de estar almoçando com televisão ligada, e menino, não sou. Em comunhão, junto. E a honra, filhos, sempre vai ser do pai da casa. Eu posso ouvir um amém que os pais? Esse negócio de ficar comer, moça, eu já fiquei sem comer a melhor carne por causa do meu pai. Porque minha mãe fazia o almoço. Aí nós, feio desganado, comia tudo na hora do almoço. Chegava a janta, sobrava uma coxinha de frango. Quem que tinha que ser a carne? Meu pai. Romanos capítulo 13, versículo 7. Olha o que diz: pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. A preferência sempre vai ser do provedor da casa. Outro ponto que eu preciso aprender aqui também, queridos: eu preciso honrar os meus líderes, não como presente, mas como submissão e lealdade. Quarto ponto aqui sobre cortesia, fala comigo: ser cortês é aprender a ser bem educado. Vai comigo em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Vai comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 34. Sobre a questão de cortesia aqui, querido, na questão de ser educado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 34. Olha o que diz: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Domínio próprio para comer. Cara, tem gente que é esganado demais. Tem gente que faz feio. Queridos, eu estou tratando com você princípio básico aqui, bíblico, porque cortesia tem a ver com cristianismo. Fala comigo: cortesia tem a ver com cristianismo. Não tem como você pregar uma mensagem que você é cristão e você é esganado. Ter esganado é gula e é pecado. Ah, pastor, você está aqui domingo falando sobre questão de cortesia, ser cortês. É porque tem tudo a ver com a Bíblia. Cortesia é um princípio bíblico que anda com um pé de igualdade no cristianismo.
O domínio próprio para comer é algo que tem que ser feito por nós, queridos. Crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. Esses dias para trás, não sei quem me contou, foi ontem, na reunião de pastores lá em Pitangui. Teve uma reunião de pastores lá em Pitangui, e aí um tema que foi levado lá sobre essa questão. O pastor Vinícius não pregou sobre questão de comer gula, porque pastor às vezes extrapola. Estava na nossa reunião de pastores, e uma irmã disse, uma esposa de um pastor, dizendo o seguinte: pastor, esses dias para trás nós fomos na casa de um irmão fazer uma visita. Chegamos lá, ele tinha feito uma janta para a gente. Só que eu e meu esposo, nós temos costume de jantar antes das 6 horas da tarde. E aí, deu a hora da visita, acabou a visita, e o irmão falou: pastor, come com a gente aqui? Aí o pastor: não, irmão, não quero comer não, porque eu estou cheio, já jantei. Não, mas todo pastor é esganado, porque você não vai comer. Diz que quando esse moço falou isso, a irmã pensou na hora: cara, isso é uma verdade que acabou de dizer. Olha a imagem que as pessoas têm de pastor, de crente, que pastor é esganado, pastor tem que comer. Queridos, a cortesia, ela tem que andar com um pé de igualdade com o cristianismo. O crente não pode ser esganado, não. Vai ter ceia de Natal agora, não vai? Todo mundo vai reunir com a família. Está lá você pão farofa, pão de farinha, pão de sei o quê, pão... Moço, seja cortês. Porque por mais que ninguém te fale essas coisas, nas suas costas eles tripudiam isso. Estou mentindo, queridos? Nas suas costas falar: o esganado lá, o passa fome. Olha o que não espera, só espera o Natal para chegar e fica esganado comendo, e feito. Você é cristão, senhor. Você é a imagem, digamos assim, representativa de Cristo Jesus aqui na terra. Amém? Jesus é educado. Ele parte primeiro o pão. O texto não fala Jesus comendo o pão e enchendo a barriga de pão e aí dividiu com os discípulos. Não, ele parte o pão e entrega aos discípulos. Mostra para mim na Bíblia que não tem Jesus lá anfarado, comendo pão, esguelando, e depois parte o... Não. É um princípio bíblico. Talvez você não goste de ouvir isso, mas é uma verdade. O cristão, ele tem que andar com um pé de igualdade sobre esses pontos. Vai comigo em Provérbios capítulo 25, versículo 16. Não fica achando que o povo acha o máximo. Você está comendo esguelepado na casa dos outros, não, senhor. Não acha, não. Quando você virar as costas, vão tripudiar sobre você. Provérbios capítulo 25, versículo 16, olha o que diz: achastes mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes e dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 23, versículo 1 diz o seguinte também: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Olha que Salomão vai dizer aqui: quando você sentar com alguém que governa, alguém que é líder, atenta para quem está diante de ti, para ele no caso aqui. Mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não é para meter uma faca na garganta não, tá, irmãos? É só para poder você ficar em paz na hora de comer. Salomão dá algumas instruções para a gente em dizer o seguinte: vai sentar na mesa de um governador, de um chefe, de um homem importante, se comporte, senhor. Se você é esgulepado, esganado, espera sair de lá da frente dele, para depois você fazer o que você sempre faz. Está sendo edificante, queridos? Amém? Outro ponto aqui para a gente poder, caminhando para o fim, fala comigo, ser cortês, é cuidar da aparência. Vai comigo em Gênesis capítulo 41, versículo 1. O princípio da cortesia é algo que tem que ser vivido por nós, e ser cortês também é cuidar da aparência. Olha o que diz: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Versículo 2: do rio subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram 2 rios, outras 7 vacas feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó.
Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe o interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E fui restituído ao meu cargo e a outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José. Para por aqui. O que acontece nesse texto aqui, nós já lemos várias vezes e já é de conhecimento dos irmãos. José é o interpretador de sonhos. E aí, ele está preso com 2 homens e ele interpreta o sonho. Esses homens são libertos porque foram presos por outro faraó. Vão para a casa do faraó. Faraó tem um sonho de uma vaca gorda, uma vaca magra, uma espiga gorda, uma espiga magra. E aí o copeiro fala: olha, tem um moço lá preso em tal lugar que ele pode revelar o seu sonho. Ele revelou o sonho nosso, do jeitinho que ele revelou, aconteceu. Aí, olha o que acontece. Esse moço chamado José, ele está preso. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. O que é que José fez, queridos? Foi do jeito que estava? Foi bagunçado? Foi desordeiro? O que é que ele fez? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar diante do faraó. O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aplico na minha vida aqui? Ser cortês também é cuidar da aparência. O crente que é cortês, ele precisa cuidar da aparência. Ele tem que andar arrumado dentro dos seus limites, dentro dos seus parâmetros. Segundo ponto aqui, o crente, querido, ele precisa cheirar perfume. Ele tem que ter um cheiro bom. Amém? Tem um tio nosso, que quando ele chegava lá na porta e conversava, a gente sabia que ele tinha chegado. Não era pela fala dele não, é pelo cheiro, bafo demais. Moço, o crente, ele tem que andar de forma organizada, de forma ordeira, tem que cheirar perfume. Vai comigo em Provérbios capítulo 25, versículo 17. José não foi de qualquer jeito não, senhor. Ele se barbeou, ele se arrumou para apresentar diante do rei. Outro ponto que eu aprendo aqui para a gente ganhar tempo: ser cortês é desencebar. Fala comigo, ser cortês. Pode falar mais alto, ser cortês é desencebar, desenfurnar da casa dos outros. Provérbios capítulo 25, versículo 17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e aborreça. Princípio bíblico. Esse negócio de crente estar o tempo inteiro, dá errado, querido. Dá errado. Cortesia também vem do princípio de saber onde se colocar, se portar. Pela caminhada cristã, eu nunca desviei, sempre estive na igreja presente, então eu acompanhei tudo. Moça, eu já vi tanta confusão na igreja, por causa desse a gente estar enfurnando na casa dos outros. E come junto, e almoça junto, e janta junto, é meu bem para cá, é meu bem para lá, é minha vida para... Moço, no final dá tudo errado. Salomão dá um conselho para nós: não seja frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade, para que não se canse de você, e de ti te aborreça. Vai comigo em Tito, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: lembra-lhe que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando as provas de toda cortesia, para que com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malicência e inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós seremos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não é utilidades e são fúteis. Fica de pé em nome de Jesus aqui, eu quero encerrar com você esse momento. Você foi abençoado, querido? Amém? Eu quero falar aqui esse último ponto com você de pé. A maior cortesia, nós falamos hoje sobre crescimento e a ênfase que demos sobre cortesia. A maior da cortesia é levar paz para as pessoas e viver em paz. Amém? Então, recapitulando aqui, ser cortês é tratar as pessoas com dignidade, ser cortês é ter noção das coisas, ser cortês é aprender a dar honra a quem merece honra, ser cortês é aprender a ser bem educado, ser cortês é cuidar da aparência, e ser cortês é desembebedar, desenfurnar da casa dos outros, e ser cortês é levar paz aonde você for. O crente, ele tem que ser cortês em sua essência. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você aqui, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos uma palavra aqui hoje, não tão espiritual, mas uma palavra que mexe com os nossos corações, para entender o conceito de cortesia. Nós queremos entender o quão importante é o crente ser cortês, o quão importante é o crente andar arrumado, o quão é importante é o crente dar testemunho pessoal, o quão importante é o crente dar honra a quem merece honra. Nós queremos aprender aqui hoje, Senhor, esses ensinamentos e fixar no nosso coração, para que a gente possa lá fora ser espelho para as pessoas, para que a gente não seja tripudiado nas nossas costas. Nós queremos aprender o conceito, esses conceitos de cortesia, de ser alguém nobre, de ser alguém justo, de ser alguém querido pelas pessoas, e não de ser alguém rejeitado. A nossa fala e o nosso término do ano de dezembro é: Jesus, nos ensina a agir, nos ensina a viver de forma cortês, nos ensina a ser parecido com os príncipes e não com os escravos, nos ensina, Senhor, a ser parecido com as pessoas nobres e não com as pessoas que trazem uma certa rejeição à nobreza. A minha oração é para que o nosso coração venha a ser um coração cortês diante do Senhor, cortês diante do irmão, para que a palavra branda venha sair dos nossos corações, e não a palavra de ignorância, e não a palavra, sabe, Senhor, de prepotência e arrogância. A minha oração, Jesus, nesse momento é, para que nesse finalzinho de 2020, a gente possa ser mais amável, para que a gente possa ser mais amigável, para que a gente possa amar mais as pessoas, assim como o Senhor nos amou. Nós vemos a todo momento, Jesus, nas Escrituras, o Senhor agindo com cortesia, sendo alguém educado. Pedro cortando a orelha do soldado e o Senhor colando. Ou seja, o Senhor agia com cortesia, o Senhor valorizava os princípios humanos. Nós queremos nesse momento aqui te louvar, Jesus, te exaltar, porque nós temos a maior significação de cortesia através do Senhor. Nós não podemos de jeito nenhum, Jesus, deixar que o mundo, que os autores reconheçam o Senhor como alguém cortês e nós não. Nós não podemos perder para Augusto Cury, para outros escritores, em enxergar no Senhor um princípio de cortesia e nós que servimos ao Senhor não reconhecer isso. Nesse momento, Pai, nós queremos dizer para o Senhor, nós queremos ser nobres diante de Ti. É a oração que eu faço, e todo o povo de Deus crendo, concordando, diga amém, em nome de Jesus. Querido, você vai ter oportunidade para ser cortês com alguém. Seja cortês não por um momento só, seja cortês porque você é cortês, porque você é cristão. Amém? Que a graça de Deus e as doces consolações vindas do Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. É a minha oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, haja com cortesia, em nome de Jesus.